Olá, queridos irmãos, paz e graça, uma abençoada terça-feira, que o Senhor Deus te abençoe, que você possa estar experimentando a bondade e a misericórdia do Senhor. Meus queridos, tanto no livro de Jó como no livro de Atos, nós lemos textos importantes. No livro de Jó, nós vemos hoje Deus falando. O Senhor fala no meio de uma situação em que amigos de Jó passam dias e dias falando de Deus para Jó, mas não oram por Jó perante Deus, não intercedem para Deus. E ficam discursando em nome deste Deus a Jó, e Deus pergunta: quem são estes? Quem é este? Quem são estes? Por acaso me conhecem? E aí Deus vai discursando em cima de todas as coisas e maravilhas, na qual nós percebemos que Deus tem os detalhes das coisas. Deus tem os ciclos, Deus tem os cuidados pela pessoa, das pessoas, Deus tem o cuidado das criações. O nosso Deus tem o cuidado. E quando nós lemos o livro de Atos, capítulo 23, nós vamos ver que Paulo está preso e Paulo é levado perante o Sinédrio. E Paulo diz numa situação em que está sendo julgado, ele diz o seguinte, lá no finalzinho do versículo 6: estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Lembrando que Paulo está numa situação em que muitos não acreditam em ressurreição. Muitos acham que isso não é verdade. Muito parecido como nos dias de hoje. Muitas vezes, por estarmos no caminho, andando em algumas direções, podemos ser julgados. E não achando nenhuma condenação, Paulo é colocado de novo na prisão, na fortaleza. E aí acontece algumas conspirações dos judeus, algumas tramas em que o mal é tão forte, a intenção de fazer o mal está tão impregnada na vida destes perseguidores, em que eles juram não comer e não beber nada até que Paulo fosse morto. E fazem esse pacto de morte de Paulo. Mas os planos são frustrados. É descoberto por um sobrinho que Paulo era ameaçado de morte. Ele vai contar a Paulo, Paulo vai contar ao cônsul, ao responsável, e este encaminha então Paulo para Félix, outro lugar. E Paulo sai dali em segurança, entre aspas. Meus queridos, conspirações sempre são para destruições. Paulo aqui enfrenta isto e o plano é frustrado. Meu querido, se você está envolto a alguma trama para subornar, para passar a perna em alguém, saiba que isso não vem de Deus. Isto não é enriquecedor pela graça de Deus. Eu oro para que nós possamos ter uma vida na simplicidade e na integridade como pessoas, como servos, filhos, filhas de Deus. Se você está escutando fofocas, corte. São subornos, são falcatruas de pessoas. Se você está envolto a alguma armadilha para um colega de trabalho, cuide, não entre nessas situações. Nós aprendemos na Bíblia de que nós não podemos fazer. O que eu aprendo lá no livro de Jó é que eu devo interceder a Deus para as pessoas. Além de falar de Deus, eu tenho que falar para Deus dessas pessoas que eu prego, que eu falo. Que Deus te abençoe. Um lindo, um abençoado dia. Na graça, no amor e na misericórdia de nosso Deus. Um grande abraço. Amém.